O Pansieri, tem novidades na lista do Cruzeiro para amanhã, Pansieri. Boa noite. Boa noite, João. Um abraço pra você, pra Nath, todo mundo que acompanha aqui o Bastidores da Itatiaia. Saiu a lista de relacionados e o técnico Fernando Seabra optando também por levar os garotos para essa partida. Dorival para lateral direita, pro ataque o Teves. Deixa eu passar então esses jogadores concentrados na toca para a partida de amanhã às 11 horas da manhã, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pro gol tem o Cássio, o Anderson e o Léo Aragão. Para lateral direita tem o William, jogador de seleção brasileira e que foi nossa entrevista de ontem, né? Bem legal, conteúdo todo no YouTube, no Instagram, para quem não pôde acompanhar. Tem o Dorival também, como eu já tinha mencionado. Para lateral esquerda tem o Marlon e tem o Kaique. Para zaga, João Marcelo, Jonathan Jesus, o Vidalba e o Zé Ivaldo. Pro meio campo, Japa, Lucas Homero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Peralta, Ramiro, Vitinho, o Wallace. E pro ataque tem o Barreal, o Caio Jorge e o Teves. Lembrando que a equipe então fechou a preparação com essa atividade de manhã na Toca da Raposa e o time pronto, com o técnico Fernando Seabra sabendo, né, dessa pressão que existe. A diretoria tá passando força, tá dando moral, mas existe essa pressão especialmente pelos resultados que não chegaram no mês de agosto dentro do Campeonato Brasileiro, e amanhã é hora de vencer. Deixa eu trazer o recado para você que acompanha a Itatiaia da Visamundo. Você quer tirar seu visto com tranquilidade? A minha dica é você procurar a Visamundo. Sabe por quê? Ela providencia visto para o Canadá, para a China, para o Japão, para a Austrália, para Nova Zelândia, para alguns países. Contratando a Visamundo, você nem precisa ir ao consulado, porque ela providencia preenchimento de formulário e organiza a documentação. Viaje tranquilo com o serviço prestado pela Visamundo no 3309-9449. É, meu amigo Carlos Quintão e a equipe dele, todos estão prontos para te atender no 3309-9449. E o Cruzeiro então tá concentrado, pensando nesse jogo contra o Dragão, João. Ô Nath, o que podemos esperar desse Cruzeiro contra o Atlético Goianiense, que faz uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro? É até um bom exemplo de um clube organizado, que faz um bom trabalho, que tem amadurecido um crescimento do cenário nacional, mas que não teve ali orçamento, condição, estrutura para encarar uma Série A do jeito que devia. Mas é um bom trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho correto esse do Atlético Goianiense. Cruzeiro em casa, ao lado da sua torcida, com um grande público. O que a gente pode esperar desse jogo e o que a gente pode esperar do Cruzeiro nesse jogo? João, o ambiente, obviamente, é muito favorável ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que é o segundo melhor mandante do campeonato, só perde justamente pro Fortaleza. Cruzeiro que só tem uma derrota como mandante, mas não foi em Belo Horizonte, não foi dentro do Mineirão. Então, o retrospecto no Gigante da Pampulha é muito bom. A torcida tá fazendo a sua parte, tá meio que chateada com o time. Nem tanto só pelos resultados, mas porque o Cruzeiro tem deixado a desejar em alguns momentos, mas está fazendo a sua parte, vai bater o ponto, mais de 55 mil garantidos. Então o ambiente é todo muito favorável ao Cruzeiro, o que não significa que é um jogo fácil. O Atlético Paranaense está desesperado, a pressão existe para os dois lados, por motivos obviamente diferentes. O Cruzeiro que precisa voltar a vencer para não se desgrudar ali do pelotão de cima da tabela. O Atlético Goianiense, porque a partir de agora precisa fazer uma conta maluca para somar quase 30 pontos e chegar naqueles 45 da salvação. Então a pressão existe para os dois lados por motivos diferentes. O Cruzeiro tem mais qualidade individual e coletiva, mesmo que com desfalques importantes, para vencer esse Atlético Goianiense, que deve jogar mais fechadinho, vai tentar ali o contra-ataque, uma jogada aérea. O Cruzeiro tem que ter intensidade, tem que ter repertório, tem que ter alternativas, tem que dar velocidade à bola para encontrar os espaços, para quebrar os bloqueios defensivos do adversário e chegar ao gol. E tentar fazer o gol o mais cedo possível, para que a atmosfera das arquibancadas não se vire também contra o clube, né? Para que o time seja embalado pelo torcedor, assim como a gente vem acompanhando ao longo de todos os jogos do Cruzeiro nesta temporada. Não é jogo fácil, mas é jogo que dá para o Cruzeiro ganhar, João. Qual é o caminho para ganhar esse jogo? Qual é o caminho para buscar essa vitória? O que o Cruzeiro tem que fazer em campo amanhã para vencer? O grande problema do Cruzeiro é o setor ofensivo, né? Daqui a pouco o Pansieri vai trazer o provável, mas a gente já sabe, não tem muito segredo, porque são os que restaram, né? No Cruzeiro, basicamente, restou um atacante, que é o Caio Jorge. Então, por pior que seja a maré dele, são 8 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência, mas vai jogar sem atacante? Então, o Caio Jorge possivelmente estará no time. O Barreal é mais meia do que atacante,
mas deve ser adiantado para jogar ali próximo do Caio Jorge. O garoto da base deve ficar como alternativa no banco de reservas. Acho até que para um segundo tempo, descansado, o jogo nesse horário é um jogo muito desgastante, pode ser uma boa ideia. Mas é um Cruzeiro que para mim precisa de intensidade, de dar velocidade à bola. O Cruzeiro é um time muito previsível em alguns momentos. E você vai jogar contra o Lanterna, você tem que mostrar mais. Você tem que tomar as rédeas do jogo para si, você tem que pressionar. Não é pressionar os 90 minutos, porque ainda mais nesse horário é impossível. Mas é não deixar com que o adversário goste do jogo. O Cruzeiro fazer um placar que ele mantenha confortável dentro da partida. E para isso, tem que jogar com velocidade, tem que dar velocidade à bola, tem que trocar passes com mais agilidade, tem que ter menos burocracia, digamos assim, no meio campo. Às vezes muito toque de um volante para o outro, de um zagueiro para o outro. E isso não vai fazer o Cruzeiro vencer o jogo contra o Atlético Goianiense. E tem que ser mais efetivo também. Contra o Inter até teve algumas oportunidades e não soube aproveitar. Chegou até a cogitar a possibilidade, quando o Dineno machucou, que o Cruzeiro voltaria ao mercado para buscar um atacante. O Pedrinho foi curto e grosso e disse: olha, vamos com o que temos. E com sinceridade, Nath, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está certa. Não adianta agora pegar qualquer jogador, não é o momento de mercado. Você não tem os bons nomes à disposição agora, você não tem grandes jogadores à disposição agora. Ah, mas vai resolver o problema com o que tem. Só que você não resolve o problema com um contrato de 6 meses. O cara que você traz agora, você vai trazer para 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos de contrato. E aí, esse dinheiro que você gasta agora é um dinheiro que talvez te atrapalhe de contratar um jogador de classe A, de primeira ponta, de prateleira de cima, na janela do final do ano. Então, o Cruzeiro precisa ter paciência, saber que está mudando de patamar de investimento, mas que não pode fazer bobagem, não pode fazer loucura. Acho que está certa a diretoria do Cruzeiro. Não é o momento de contratar qualquer um por contratar. Esse é um dos grandes erros do futebol brasileiro. Depois você pega aí 3, 4, 5 jogadores, custando 400, 500, 600 mil reais por mês, que juntos dão ali 2 milhões de reais, que é o dinheiro que você pagaria um grande jogador. É melhor, eu pelo menos prefiro, tá, Nath? Ter um baita jogador, um grande jogador, do que ter 4 mais ou menos. Para que o Cruzeiro vai contratar um cara mais ou menos agora? Porque ninguém precisa achar que vai contratar um prateleira de cima agora. Vai contratar mais ou menos. Só que o salário do mais ou menos, ele fica aí por mais 2, 3 anos de contrato. Isso aí vai custar no final pro clube. Vamos pegar um jogador que é salário hoje razoável de jogador de futebol. 500 mil reais por mês. E vamos botar 500, vamos esquecer direito trabalhista, vamos esquecer 13º, vamos pegar que o custo geral dele seja de 500 mil reais por mês, tá? São 6 milhões de reais por ano. 6 milhões de reais por ano, ao longo de 4 anos de contrato, você gastou 24 milhões de reais, tá certa a minha conta? 24 milhões de reais. Com um jogador mais ou menos. Com um jogador mais ou menos. Aí quando você junta 4 mais ou menos, você perdeu a chance de ter um craque. Um que faz a diferença. Então acho que está certa a diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro fez grandes investimentos no meio do ano, teve a infelicidade de ter problemas. A missão do Pedro Lourenço, do filho dele, do Pedro Júnior, do Alexandre Matos, não é uma missão fácil, porque eles estão tendo que arrumar um time que o Ronaldo deixou bem meia boca, porque esse aí não botava dinheiro no Cruzeiro, botou dinheiro, foi no bolso dele. Então agora estão tendo que arrumar. Vão levar um tempo, vão levar 1 ano aí para começar, com muito investimento e com muito acerto, a dar o Cruzeiro o time que o Ronaldo não deu. Eu acho que tá certo o Cruzeiro e é hora de paciência. Eu acho também que ir ao mercado de qualquer jeito, contratar qualquer um, não vai resolver o problema e vai levar para esse caminho que você disse, de um gasto que lá na frente poderia ter sido melhor aproveitado. O que eu acho importante pontuar são 2 questões. A primeira, o Cruzeiro liberou o Arthur Gomes pensando mais na parte financeira. E acho até que 31 milhões pelo Arthur Gomes está muito bem pago, foi um ótimo negócio que o Cruzeiro fez. Mas do ponto de vista do elenco técnico de alternativas, ele deixou o Seabra sem mais uma alternativa. Num momento em que Dineno fora da temporada, Veron e Rafa Silva ainda lesionados. Então isso para mim é um problema. Liberou um atleta sabendo que não haveria reposição, confiando que daqui a pouco o Rafa Silva volta e que o Veron volta e que eles não terão novas lesões, que eles conseguirão ter uma sequência e que assim seja. O segundo ponto a ser dito aqui
é que o Cruzeiro subiu agora, né, os garotos da base, entre eles 2 atacantes, um tá relacionado pro jogo, que é o Tevez, mas tem que administrar as expectativas. Não dá para achar que eles vão chegar e resolver o problema. Eles vão ser os goleadores que o Cruzeiro não teve ao longo de toda a temporada. Eles vão ser infinitamente melhores que o Caio Jorge. Acho até que precisam ser testados. Porque se na base do Cruzeiro não tem ninguém que consiga jogar minimamente melhor que o Caio Jorge tem jogado hoje, porque eu acho que ele é bom jogador, mas o momento é horrível. Se ninguém tem na base lá a condição de jogar melhor do que o Caio Jorge, é um outro problema. Mas também não dá para achar que eles são a salvação. É um momento de lançá-los, de testá-los. O Seabra, nesse ponto, ajuda demais, né? Porque o Seabra é um baita conhecedor das categorias de base do Cruzeiro. Trabalhou com todos esses garotos que subiram agora. Isso diminui o processo de adaptação. O treinador já conhece as características, sabe onde melhor utilizá-los, mas tem que ter consciência que eles não são a solução e que o Seabra tem, de fato, um problema para esse setor ofensivo. E que sem grandes atacantes, a responsabilidade do Matheus Pereira aumenta, a responsabilidade do Matheus Henrique aumenta, a responsabilidade do William aumenta e que o Seabra tem a responsabilidade também de fazer com que o jogo do Cruzeiro passe cada vez mais pelos pés desses jogadores. Porque hoje, num cenário em que o único atacante é o Caio Jorge, eles são muito mais diferenciais, apesar de não serem atacantes, do que o Cruzeiro tem à disposição para o setor ofensivo. 8h52, com muitos desfalques no time, muitos problemas. Dentro do possível, do que você conseguiu apurar, Pansieri, dá um pouquinho aí pra gente do que vai ser a cara desse Cruzeiro. Vamos lá, João. O Lautaro Dias, como a gente vem informando desde o Rádio Esportes, não vai atuar por conta de fazer esse trabalho ainda devido a um desgaste na coxa, e ele faz esse trabalho no departamento médico do Cruzeiro. Hoje fez trabalho interno na fisioterapia. O Arthur Gomes não está relacionado para o compromisso porque tem uma negociação em andamento com o Dinamo Moscou. O Dineno foi operado hoje, operou o joelho direito, uma cirurgia feita no Mater Dei com o Dr. Sérgio Campolina e também o Dr. Wallace Espada. Ele deve ganhar alta amanhã. Ainda tá fora o Rafa Silva e o Gabriel Veron tá na preparação física. Sendo assim, o provável Cruzeiro para amanhã com Cássio no gol, o William na lateral direita, a zaga de Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, o meio-campo Lucas Romero, com o Wallace, também o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, na frente Barreal e o Caio Jorge. Deve ser esse o Cruzeiro para começar a partida de amanhã. Lembrando que hoje o Matheus Pereira até uma segunda parte da atividade não fez, quem entrou foi o Vitinho, mas tá tudo certo com o MP10 para esse duelo contra o Atlético Goianiense. Cruzeiro com esse reforço também do William e do Lucas Romero, que não atuaram no meio de semana diante do Internacional, e mais de 56 mil cruzeirenses prometem passar aquela força, vão dar aquele incentivo ao Cruzeiro para arrancar essa vitória de qualquer maneira, João.